Boa tarde, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Estamos começando hoje mais uma escola bíblica da IMDC. Hoje, dia 14 de junho de 2020. O tema ainda da mesma revista, né? Que os senhores já conhecem, estão cansados de conhecer. E a aula é a lição de número 11. O homem do pecado. O homem do pecado. Eu acho que essa vai ser a minha última aula online, não sei, ainda não conversei sobre isso com o pastor Bruno, mas eu acredito que agora, que semana que vem já teremos o retorno, né, dos cultos presenciais. Hoje foi o último culto online, então, portanto, a lógica me diz que esse será a última aula do ponto de vista da distância, né? Ou seja, a última aula online. Bom, isso é só um detalhe, vamos saber se vai ser a última aula mesmo no próximo domingo. Mas o tema da aula hoje eu já mostrei para os senhores. Então vamos entrar logo na aula em si. Sabemos que o homem do pecado, ao qual a lição se faz menção aqui, é o anticristo, né? Sabemos do anticristo. Vamos falar um pouco na lição de hoje sobre escatologia, temas que muitos gostam, né? Muitos gostam desse tema, tem muito interesse desse tema. Escatologia, todos sabem, é o estudo, né? Escatologia é o último, né? Seria o estudo dos últimos tempos. Escatolo em grego, segundo eu vi aqui, seria um últimos, e logia estudo, então seria o estudo dos últimos tempos, né? O Apocalipse. Então vamos ao texto áureo para falar um pouco sobre o homem do pecado, do anticristo. Texto áureo, diz lá: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Está em 2 Tessalonicenses 2:8. E a verdade prática: o homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, homem perfeito. Quando a lição fala aqui em homem perfeito, não é apenas uma analogia a Satanás, né? Não, algumas pessoas, né, quando começam a estudar a escatologia e se deparam com essa expressão homem do pecado, tendem a achar que é apenas uma expressão fazendo uma menção ao próprio Satanás, né? Mas não é verdade. Na verdade, o homem do pecado é porque o anticristo é um homem, efetivamente, que terão características, né? Esse homem terá a característica de fazer a maldade suprema, pode-se dizer assim. Mas ele será um homem, ele não será o próprio Satanás, ele não é a própria besta. Ele é um homem, carne como nós, e que terá, claro, o auxílio de Satanás para pregar uma série de maldades nos últimos tempos. Aliás, como já vem fazendo, vamos estudar isso ao longo da nossa lição. Ok? Então, dito isso, sabendo que o homem do pecado é efetivamente um homem, não é a besta em si, não é um sinônimo de besta, diabo, do maligno, não, é um homem verdadeiramente. Ok? Vamos então à leitura bíblica em classe. 2 Tessalonicenses 2, do 1 a 15. É bem longo esse, mas é importantíssimo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbais, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola,
como o de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, esse manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. É Paulo dizendo, né, aos Tessalonicenses. E agora vos sabeis o que o detém, para o que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça, porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creiam a verdade. Não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e entenda as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O objetivo geral é esclarecer que o homem do pecado é a encarnação máxima da maldade. Um homem, sim, mas com a encarnação máxima da maldade. Os objetivos são apresentar o homem do pecado, o anticristo, a missão do homem do pecado e a destruição do homem do pecado. Esses são os objetivos da nossa lição. Nesta lição, trataremos de como, nos últimos dias, um homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como representante mais autorizado de Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precavermos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo. Estejais alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco em nós é infinitamente mais poderoso. É o que temos lá em João, né? Está em João, primeira epístola de João. Aleluia, aleluia, aleluia. Pois bem, o anticristo que nós estamos falando aqui, na verdade, não é um. Estamos falando do anticristo aqui. Nessa lição falaremos do anticristo, efetivamente. Mas sabemos que já existiram outros anticristos, né? Já existiram outros anticristos nesse mundo. Hitler, que perseguiu, né, perseguiu os judeus, chegou a exterminar 6 milhões de judeus. E segundo a história conta, ele chegou muito próximo de exterminar todos os judeus da Europa, que eram em torno de 8 milhões na década de 40. Ele chegou a exterminar
6 milhões de judeus, quase conseguindo exterminar todos os judeus da Europa. É uma coisa abominável. Temos também alguns que citam, a revista cita Stalin, né, como também um anticristo. A revista cita Stalin e Nero também, claro. Nero, a revista cita Nero como um anticristo, Hitler, Stalin. Podemos botar Mao Tse Tung também, podemos botar. Mao Tse Tung, todos sabem que foi um líder chinês que operou o golpe, ou a revolução chinesa, né, que tirou o último imperador chinês do trono e implementou o comunismo. E segundo a história, ele matou algo em torno de 60 milhões de chineses. Sabe-se que Hitler matou algo em torno de, entre judeus e não judeus, ele matou algo em torno de 8 milhões. Sabemos que Stalin matou algo em torno de 20 milhões de russos. E Mao Tse Tung bateu o recorde matando em torno de 60 milhões de chineses. E isso, se a gente não botar na conta, e deve entrar na conta de Stalin, mais 70 milhões de romenos, né, de ucranianos, que conhecemos como o Holodomor. Foi, depois da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia fazia parte, era a dominação da União Soviética, e eles, para obrigarem os ucranianos a cederem, né, todo o celeiro, né, todo o trigo, toda a cevada, enfim, todos os grãos que eles tinham, né, o Stalin simplesmente mandou que os soldados russos tirassem toda a comida de todos os ucranianos e mataram 70 milhões de ucranianos de fome. Então esses são alguns anticristos que nós tivemos ao longo dos anos, ok? O anticristo também é falado em Daniel 9, né? Daniel também fala faz a profecia, fala sobre isso em em Daniel 9, começa no 20 e vai até o 24, 26 e 27, ok? Leiam isso em casa, agora no conforto do lar dos senhores e senhoras. Daniel, não está na revista, por isso que eu peço que leiam, Daniel 9, de 20 a 27. Fala sobre a profecia, fala também sobre a vinda de Jesus aqui. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, que é Israel, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até a vida do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá com a inundação, até o fim haverá guerra. E as desolações foram determinadas. Eu li aqui uma parte, do 24 ao 27, leiam de 20 ao 27 em casa, que também fala sobre o anticristo, fala sobre a profecia da vinda de Jesus, da morte de Jesus, e logo depois da vinda do anticristo. Ok? Temos também menções ao anticristo, a nomenclatura do anticristo em Daniel 7. Daniel 7, 8. Daniel 7, 8.
diz lá, enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos do ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Temos esse mesmo paralelismo de chifres lá em Apocalipse, né? Apocalipse 13. Não me lembro do versículo agora. Apocalipse 13, 5, se não me engano, mas pode ser mais à frente. Também temos essa analogia a se referindo ao anticristo como chifre, né? Aquele que detém chifres. Temos também Daniel 9, 26. 9, 26, nós já lemos aqui, né? Referência a isso. 9, 26. Depois das 72 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruir a cidade do santuário, a fim de que o seu fim virá como uma inundação. Temos outra referência também em Daniel 11, 21. 11, 21. 11, 21. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Ok? São referências de Daniel ao anticristo, né? Essa carta que estamos estudando é a primeira carta, né? Aliás, a 2 Tessalonicenses é uma carta de Paulo que trata de escatologia, aquilo que nós falamos logo no início. Escatologia é o estudo dos últimos tempos, é o estudo dos últimos dias do homem na Terra. Ok? Então a segunda Tessalonicenses é uma carta de Paulo voltada a esses últimos dias do homem na Terra, falando também sobre o anticristo. Nós demos uma lida rápida aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 15. Ok? Depois leiam toda a carta. Tá? Leiam toda a carta também com mais calma. O tempo do anticristo. Qual seria o tempo do anticristo? Está lá em Apocalipse, né? Sabemos disso, que o tempo do anticristo está lá em Apocalipse 13. Vamos ver aqui. Apocalipse 13. Esse eu não marquei. 13, 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Então, esse é o tempo, né? Que, claro que a grande tribulação se dará numa fase inicial e uma segunda, em que o anticristo virá. Nós, cristãos, teremos a nítida noção de que ele será o anticristo, né? Fatalmente, muitos do mundo não terão esse conhecimento, mas nós, porque temos as profecias, sabemos como se dará a vinda do anticristo, e no arrebatamento haverá a segunda tribulação, e essa será a mais terrível das tribulações. Ok? Então o prazo será de 42, como está na Bíblia, né? Lá em Apocalipse. 42, contra Deus, 42 meses. 42 meses. Ok? Agora, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é se ele já está presente no meio desse mundo. Eu acredito que sim. Eu creio que sim, que o anticristo já nasceu, com certeza, e ele já está preparando. Isso nós lemos na aula passada sobre, aliás, para falar a verdade, a revista toda, né, veio nos trazendo até esse estudo dos últimos tempos, né? E nós vimos na aula retrasada, se não me engano, falamos sobre o globalismo, não a globalização,
falamos sobre o globalismo, né? Na antepenúltima aula, né? Nós falamos sobre o globalismo, falamos sobre o que é o globalismo, né? Falamos do antropocentrismo, né? Falamos, ou seja, o homem como centro de tudo. Falamos de relativismo, né? Esse foi na penúltima aula. Relativismo, que é o ser humano, né? Trazendo um relativismo principalmente em relação à moral, né? Eles pregam que a moral é de forma subjetiva e não objetiva. O que eles têm intenção com isso? O relativismo, quando diz que a moral subjetiva, uma moral minha é minha, só minha, e uma moral sua é só sua, e uma moral de terceiros é só dele, é relativa, portanto, é subjetiva, né? Isso é para tirar, na verdade, a moral objetiva de Deus, né? Todos sabemos disso. Temos também aí a plataforma do anticristo, com tudo isso que eu falei para os senhores e para as senhoras. Também temos a plataforma do anticristo no ecumenismo, na verdade. O ecumenismo, que é a tentativa de unir, entre aspas, todas as religiões numa religião só. Nós sabemos que nós, como cristãos, não podemos aceitar isso, né? Não podemos aceitar esse ecumenismo, nos juntar, né, a pessoas que entendem várias coisas diferentes da nossa Bíblia, né? Não podemos seguir outro caminho, né? Outros ensinamentos que não os ensinamentos da palavra de Deus, e tão somente essas, faço questão de frisar, nossa leitura, nossa moral, nossa fé, né? Tudo que há em nós, cristãos, temos que estar embasadas na Bíblia, só na palavra, só na Escritura, né? Até a Igreja Católica tem uma Bíblia própria deles lá, não é igual à nossa também. E também temos outras seitas que usam livros, né, que se dizem cristãs também, outras seitas que sabemos que são seitas, não são, nem chegam a ser religiões, que também usam profetas A, profetas B, livros A, livros B. Isso não tem a menor relevância para nós, né, para nós que somos cristãos evangélicos. Portanto, o ecumenismo também é uma plataforma do anticristo, assim como todas essas que eu falei, o globalismo, né? A tentativa até mesmo econômica, né? A tentativa de instaurar uma única economia. Tudo isso é uma plataforma já vem há anos sendo encaminhada para os últimos tempos, né? Para a vinda do anticristo. Ok? A pergunta que pode se fazer é quando, já fiz até, né? Quando o anticristo vai aparecer? Ele vai aparecer numa fase anterior à segunda tribulação, que é na primeira tribulação, em que nós ainda estaremos aqui, e quando arrebatarmos, sim, será a segunda tribulação. Quando será, efetivamente, não nos é dado esse conhecimento, né? Não podemos saber, Deus nunca quis nos revelar isso nem em suas palavras. Então nós não temos o direito de querer saber quando ele vem. Sabemos que vem como um ladrão, como Jesus já falou, né? Então temos que estar prontos para esses dias, né? Para sermos arrebatados. Agora, quando isso efetivamente ocorrerá, ninguém sabe e nem o Apocalipse nos conta. Mas sabemos que temos que nos preparar para esses últimos dias, né, da melhor maneira possível, estando em Jesus Cristo. Não é? Não devemos também temer. Muitas pessoas às vezes temem a vinda do anticristo. Nós não devemos temer a vinda do anticristo, né, porque nós estamos em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus será arrebatado e não terá não sofrerá a mínima tribulação em relação a essa vinda. O anticristo ainda não se instaura, né, de forma absoluta nesse mundo, porque a igreja ainda está aqui nesse mundo, né? Nós é que somos o sal da terra, a luz do mundo, e que nós impedimos essa absoluta e total domínio, né, do anticristo, de sua plataforma, nesse mundo. Nós é que conseguimos ainda refrear a total e absoluta domínio
de Satanás sobre esse mundo. Ok? Características do anticristo, eu já falei quais são essas, né? Ele será uma pessoa muito inteligente, terá uma oratória muito cativante, será obviamente bonito, né? Esse mundo dá valor à beleza exterior, né? E não interior. Então ele fatalmente será muito bonito, muito cativante, será uma pessoa com uma oratória muito boa, muito bonita, né? E terá efetivamente políticas externas atrás dele muito fortes, né? E será, na verdade, uma pessoa que terá o mal absoluto, né? mais maldoso do que ele, só Satanás, como sabemos aqui pelo que acabamos de ler. Esses então serão os grandes atributos, né? As grandes características do anticristo. Temos uma série de coisas, sabemos que irá acontecer, né? Marcas serão colocadas, tem a simbologia também da vinda do anticristo, enfim, não sabemos quando ele virá, mas sabemos as características e poderemos futuramente, quando isso vier a ocorrer, notar, né, algumas características do anticristo, e nós, cristãos, saberemos efetivamente quem será o anticristo. Ok? Agora, como eu disse, muitos têm medo, né? Alguns têm medo, né? Aqueles que estão em Jesus Cristo não precisam ter medo, mas apenas para citar a primeira carta de João 4:4, João 4:4, diz lá, para aqueles que têm medo, né? Eu acredito que sejam poucos, tenho certeza que ninguém da nossa igreja tem esse medo, né? Absoluta certeza. João 4:4, vamos lá, primeira carta de João. Eu estou no Evangelho de João. Quase, né? Quase isso. Primeira de João 4:4. Primeira carta de João 4:4. Está aqui. Diz lá: filhinhos, vocês são de Deus e vencerão os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então diz lá, vou repetir, filhinhos, vocês que são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Lindo, né? Aleluia, aleluia, amém. Então, não há motivo para que tenhamos medo do anticristo, ok? Nós temos que estar vigilantes, isso sim, nós temos que estar. Então vamos continuar aqui na nossa revistinha. Nesta lição, trataremos de como nos últimos dias o homem será usado por Satanás para afrontar a Deus e perseguir Israel, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado. Vejam que ele se refere ao homem do pecado, né? Esse personagem maligno aparece na Bíblia Sagrada como o representante mais autorizado de Satanás. Veja, representante autorizado de Satanás, não Satanás. Não podemos ignorá-lo, temos de conhecer o seu caráter, missão e destino final. Que este estudo nos ajude a precavermos contra o espírito do anticristo, que já opera no mundo. Estejamos alertas, mas não percamos o ânimo, pois o que está conosco e em nós é infinitamente mais poderoso. Aleluia. Eu acabei de ler em 1 João 4:4. O homem do pecado. Neste tópico enfocaremos a origem, os títulos e a natureza do homem do pecado. A origem do homem do pecado. Caim e Lameque, prefigurando o anticristo, opuseram-se sistematicamente a Deus. Ambos agiram como o homem do pecado, que há de aparecer tão logo a igreja seja arrebatada. Falamos também sobre isso. Nesse mesmo grupo, nomearemos o faraó do Êxodo, o perverso Amã e o sanguinário Herodes. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se
anticristos e dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. A igreja do Cordeiro. Destes citaremos apenas alguns: Nero, Hitler, Stalin, eu boto Mao Tse Tung, pois a lista longa e enojadiça. Essa palavra eu não conhecia, de estar enojado, né? Enojadiça. Ok. Títulos do homem do pecado. O título principal deste personagem é Anticristo. O apóstolo João, sempre atento aos sinais dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado. Em seus dias já não eram poucos. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe à terra. Está lá em Apocalipse 13, 1. Se retroagirmos a Daniel, constataremos que o anticristo é apresentado como um príncipe que há de vir. O Senhor Jesus, por sua vez, mostra-o como aquele que, desprezando o Pai e o Filho, aparece mentindo e enganando os incautos. A natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás que chegará a ser confundido com estes. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo e na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios, induzindo a humanidade a recepcioná-lo como se fosse o próprio Deus. Os que não tomarem parte no arrebatamento da igreja serão obrigados a prestar-lhe honras e adoração. Nele, a possessão satânica será plena. A missão do homem do pecado. A missão do homem do pecado será quádrupla: opor-se metodicamente a Deus, a Israel, a Cristo e à igreja. Opor-se a Deus. Satanás não ignora esse fato. Jamais logrará derrotar a Deus. Por essa razão, volta-se contra todas as obras divinas. Ele tenta impedir prioritariamente o Evangelho de Cristo de alcançar os confins do mundo, para que o reino dos céus jamais se instale na terra. Ferozmente opõe-se a Deus, aos santos anjos, à igreja e aos redimidos do Cordeiro. Mantenhamos-nos vigilantes, oremos e vigiemos. De nosso Deus temos a promessa. E o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Opor-se a Israel. Através de seus anticristos, o diabo vem reunindo todos os esforços para destruir Israel, quer física, quer espiritualmente. O que dizer da destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial? Do Hitler, né? Nesse período, mais de 6 milhões de pessoas foram brutalmente, covardemente assassinadas. Na grande tribulação, o homem do pecado perseguirá implacavelmente os judeus para aniquilá-lo de uma vez por todas. Mas quando Jesus Cristo retornar em glória, todo Israel será salvo. Opor-se a Jesus Cristo. No que concerne ao Filho de Deus, a missão do homem do pecado é dupla: opor-se a Cristo e colocar-se no lugar de Cristo, como se ele, o anticristo, fosse o verdadeiro Messias e Salvador do mundo. Leia com atenção Apocalipse 13. No início tentou matar fisicamente o Filho de Deus. Depois procurou enredá-lo na tentação do deserto e finalmente reuniu todos os seus recursos teológicos para destruir a genuína cristologia, o estudo da vida e da obra de Cristo. O homem do pecado nega tanto a humanidade como a divindade do nosso Senhor. Quanto a nós, professaremos audaciosamente que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Aleluia! Opor-se à igreja. O homem do pecado opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. Ele sabe como usar o sistema mundano
contra a igreja. É o que já falamos aqui, né? Na aula anterior. Tudo isso que eu falo, todas essas teses, desde a primeira aula que nós falamos sobre Adão e Eva, sobre o criacionismo, né? E o evolucionismo de Darwin, não sei o quê, todo esse mundo, esse mundo caído sempre tenta criar e desmentir a palavra de Deus, né? Desmentir a existência de Jesus, né? Sempre, sempre, sempre. Nós mais para cá, nas nossas lições, estudamos o antropocentrismo, se opondo ao teocentrismo, né? O relativismo, né? O globalismo, o consumismo, ou seja, o materialismo. Tudo desse mundo vai do encontro ao anticristo. Tudo nessa a plataforma é feita, esse mundo aqui é um mundo caído, né? Do qual o príncipe é o maligno, né? Nós sabemos disso, Jesus falou isso. Não é novidade nenhuma para todos nós. Então, toda essa plataforma vem ao longo dos anos e dos séculos se encaminhando para os últimos tempos, né? E temos que ficar como alerta a lição de hoje. Não com medo, mas alertas. Não tenhamos, pois, o que nos pode matar o corpo, mas nada pode fazer quanto à nossa alma. Não é? A destruição do homem do pecado. Vejamos agora. A ascensão, o auge é a ruína do homem do pecado. Ao contrário do reino de Jesus Cristo, o império de Satanás não é eterno, mas temporal e efêmero. A ascensão do seu império. Tão logo a igreja seja arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus dois escolhidos, a besta e o falso profeta, reine absolutamente por 3 anos e meio. Quando nós lemos lá 42 meses, né? Nós lemos lá em Apocalipse 13:5, que está em meses lá, né? O autor aqui colocou 3 anos e meio. Desculpe. O primeiro será o agente político. O primeiro está servindo a besta, né? A besta e o falso profeta. Ele fala, o primeiro será um grande agente político e o segundo um delegado religioso. O auge do seu império. O homem do pecado, no auge do seu império, dominará tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Nós temos em vista isso que falamos do ecumenismo, né? Agrupando todas as coisas sob o seu comando. O seu governo, a princípio, será aceito por todos sem qualquer contestação. 3. A ruína do seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio do seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Sua ruína ocorrerá no auge da sua administração. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com um falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, Satanás. Chegamos então à conclusão. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Olha, minha gente, olha o que está falando aqui. O homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Então nós podemos reunir aqui, nessa pessoa, né, nesse ser humano, imagino eu aqui, a personalidade de um Nero, de um Hitler, de um Stalin, de um Mao Tse Tung, tudo junto. Dá para imaginar o que é isso? Que são todas essas maldades, todos esses anticristos, em uma personalidade só, em um homem só? É de ficar realmente boquiaberto, né, com a maldade dessa pessoa. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, será ele superado apenas por Satanás. Aparelhado pelo diabo, há de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo,
o destruirá com o sopro de sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Glórias ao nosso Senhor. Então é isso. A aula de hoje veio nos ensinar, nos falar sobre o anticristo. Um dos anticristos, né? Como eu já falei para os senhores, existiram outros. Mas esse, como podemos ver, é a junção de todo o mal que já existiu sobre a Terra, né? Como diz ali a nossa lição, maldade maior só de Satanás mesmo, né? Ele é o representante na Terra de uma maldade suprema, né? Absoluta. Nem esses autores aí da história, como Hitler, Mao Tse Tung, Nero e tantos outros aqui, né? Puderam e serão tão maus quanto o anticristo. Mas nós não devemos ficar ansiosos, né? E nem nos abalarmos com isso. Temos apenas que vigiar, né? E nos focar que o fato é inegável. Ele virá, os últimos tempos virão. Mas é tudo desígnio de Deus, né? Tudo que a gente vem estudando, nós vemos ao longo lá desde Adão e Eva, claro, de uma maneira não muito sucinta, sem muita profundidade, porque isso é uma escola bíblica, mas verificamos, né, desde a criação do homem, né, do homem e da mulher, que tudo isso é um plano de Deus. Então, nós estamos com Deus. Não existe como eu, antes de ser cristão, antes de vir para Cristo, antes de vir para Jesus, eu me lembro que eu tinha uma ideia muito equivocada, né, de Deus e do diabo. Eu tinha aquela ideia desse mundo que há um equilíbrio, como diz os chineses, yin e yang, há um equilíbrio entre o bem e o mal. Não há, não. Não há para a nossa bênção, né? Não há equilíbrio nenhum entre o bem e o mal. Como nós vimos aqui, né, no final, ele irá diante do Senhor, destruirá com o sopro de sua boca, né? Então, ele irá, no entanto, ele não irá adiante, ele, o anticristo, pois o Senhor Cristo o destruirá com o sopro de sua boca. Então, verifiquem que Paulo está dizendo aqui que não há equilíbrio nenhum entre o bem e o mal. O mal será destruído com um sopro, apenas um sopro. Poderia até fazer uma analogia, um peteleco. Não haverá essa luta equilibrada entre o bem e o mal. O nosso Senhor é criador de tudo, dos céus, da terra, do mar, do universo. Não tem porquê, né, nós tenhamos por que ter nenhum medo. Nós temos que ter medo de nós mesmos, né? Nosso maior inimigo, penso eu, antes mesmo da vinda do homem do pecado, é a nossa luta contra a nossa carne, né? A nossa mente, ela é muito traiçoeira. Às vezes nos pegamos pensando coisas que são totalmente abomináveis, né? Totalmente abomináveis. E se nós não estivermos com o Espírito Santo nos admoestando, nos lembrando, nos guiando, né? Nós podemos cair, sim. Todos nós. Mas temos que, como o pastor passou essas palavras bonitas também lá no grupo do WhatsApp, sobre aquelas 3 características que deve ter o cristão, né? Temos que nos apegar a isso, né? Caminhar com Cristo, caminhar em Jesus, e quando formos arrebatados, só vamos, né, imagino eu, ter pena daqueles que acabaram por ficar. Ok? Espero que tenha sido interessante a aula de hoje. Eu não sei se hoje será a última, mas me despeço do senhor, já com saudade, né? Eu já peguei um ritmo de gravar essas aulas aos domingos ou aos sábados. É muito gratificante gravar essas aulas. Mas, se for a última, não será a última, pelo menos, do ponto de vista da escola. Será a última online. E depois tem o presbítero Marcelo também, que pode revezar comigo nas próximas aulas presencialmente. Ok? Vamos orar para terminar mais essa escola bíblica. Deus amado, Pai querido,
Nós te agradecemos por mais essa escola bíblica, Pai, por mais esse dia que o Senhor trouxe essa palavra ao nosso conhecimento, Pai. Te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor coloca em nossas vidas, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossa igreja, Pai. Agradecemos também, Pai, por essa praga desse vírus estar indo aparentemente embora, Pai. E que na semana que vem a igreja e MDC esteja reunida, né, para que possamos aí sim voltarmos a ter um culto presencial para orar e para adorar o Senhor de uma maneira muito mais intensa. Tenho certeza que da maneira que o Senhor deseja. É o que te pedimos, Pai. Abençoa também, meu Senhor, todos os membros da IMDC ao longo da semana que está por começar, Pai. Joga bênçãos, Pai. Abre a comporta do céu de bênçãos sobre todos os membros da IMDC. Protege-os, Pai, de todo mal, de todo vírus, de toda praga, Pai. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Um abraço, fiquem com Deus. Fui.